Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom ter você de volta para mais uma aula. Dessa vez concluiremos o Evangelho escrito por João e já iniciaremos também o estudo do livro de Atos. Que Deus possa abençoar a tua vida. Se você ainda não viu o vídeo que foi gravado a respeito dos 4 evangelhos, sugiro que você dê um pause agora, volte lá no vídeo dos evangelhos, veja a explicação de cada um. E depois, quando você estiver lá em João, você vai entender que eu vou começar do final do vídeo, tá bom? Então volte lá primeiro, veja, e se você já viu, pode ficar conosco aqui, porque nós vamos começar agora, no finalzinho de João, início de Atos. Seja muito bem-vindo à Bíblia Descomplicada. Vamos lá? Como nós estávamos falando, o Evangelho escrito por João é um Evangelho revelado, porque todos que têm intimidade têm revelação. João entendeu que precisava mostrar que era um Deus que se encarnou e ele precisava mostrar que Jesus cumpriu toda a palavra, toda a justiça, toda a lei. Olha que interessante, se você pegar em João, capítulo de número 19, lá no versículo de número 31 a seguir, vai dizer que João ficou olhando para ver se iriam quebrar algum dos ossos de Jesus. Veja só, Jesus já está morto, como você sabe muito bem, o clima ficou muito pesado, o céu se escureceu, o sol perdeu ali a sua luz momentaneamente, não iluminava a terra, tudo escuro, tremor de terra, mas João, ele ficou parado para ver se iriam quebrar os ossos de Jesus. Por quê? Se quebrasse, mesmo depois da morte de Jesus, ele não estaria cumprindo a palavra e poderia correr risco de interpretar de forma errada. Então ele para ver e olha o que ele fala. E eu fiquei olhando para ver se algum dos seus ossos quebrariam. Porém, isso não aconteceu. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. É porque João precisava mostrar um Deus que se encarnou, mas um homem que cumpriu toda a justiça, do início ao fim. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus. Por isso, ele escreve dessa forma, de forma revelada, de forma profunda. Ele vai terminar e ele mesmo vai dizer, não tem como escrever tudo o que Jesus fez e ensinou, porque nenhum dos livros do mundo caberia todos os ensinamentos. Com toda certeza, ele presenciou por ser o discípulo amado, estava com Cristo Jesus até o fim. Nós entendemos que ele começou com 15 anos de idade, ele vai morrer por volta do ano 100, 101, 102, e ele foi o único a ter uma profecia de Jesus. Tu não morrerás até que me veja em glória. E isso aconteceu em Apocalipse capítulo 1 e em Apocalipse em outro momento nós estudaremos, tá bom? Passando agora para o livro de Atos dos Apóstolos. Passando para Atos dos Apóstolos. Acompanhe comigo, por favor. Atos, nós entendemos desde a tradição cristã, desde os primeiros séculos, que quem escreveu é Lucas. Por quê? Lucas capítulo de número 1, se você tiver a sua Bíblia em mãos e quiser abrir e acompanhar comigo, você vai verificar que ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O primeiro livro, nós entendemos que é o Evangelho de Jesus escrito por Lucas, porque é lá que ele começa a dizer, ó Teófilo, ó excelentíssimo Teófilo, né? Muitas pessoas procuraram fazer, mas agora também de forma diligente, eu vou começar a escrever de forma coordenada e tal. Então ele começa a contar sobre Jesus e depois ele vai contar sobre o segmento do que aconteceu. Olhe para mim, Atos dos Apóstolos é tão importante, porque se os evangelhos estivessem na Bíblia como estão, e não estivesse Atos dos Apóstolos, não teria funcionalidade. Porque perguntaríamos, e o que aconteceu depois que ele foi para o céu? O que aconteceu com a igreja? Está entendendo que Atos dos Apóstolos, ele fecha um período muito importante que foi dos ensinos de Cristo Jesus, e é por isso que ele começa a dizer, eu vou relatar as coisas que Jesus fez e ensinou. E pegue bem essa ordem, fazer para depois ensinar. Coisa linda, viu? Então é dessa forma. Lucas escreve, nós acreditamos que ele escreve a partir do ano 60 até o ano 64, né? Porque ele vai acompanhar Paulo em sua jornada missionária, ele vai relatar o início da igreja. Atos dos Apóstolos
É como se fosse um álbum de fotografia da igreja. É claro que em tempos modernos, muitos dos irmãos que talvez estão me assistindo agora, acompanhando essa aula, nem vai mais entender o que é um álbum de fotografia, porque hoje as nossas fotos estão tudo nas redes sociais, né? Mas antes era muito costumeiro que as famílias criavam álbuns com fotos desde o nascimento de alguns filhos, da família, né? E aí você vê um bebê, e aí você vê daqui a pouco ele uma criança, daqui a pouco você vê uma foto já dele da mocidade ali, porque era um álbum de fotografia da família. Atos dos Apóstolos é isso. Você vai ver o nascimento da igreja, você vai ver o crescimento da igreja, você vai ver a evolução da igreja durante os anos. Atos dos Apóstolos é como se a Bíblia estivesse nos mostrando de forma assim, fotográfica o crescimento da igreja. Acompanhe comigo então. Lucas escreveu a partir do ano 60 e a partir do capítulo 1 ele vai começar a dizer o que Jesus fez momentos antes da sua ascensão, a promessa que ele fala, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Isso acontece, como você muito bem sabe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Essa é o cumprimento da profecia. Jesus disse: eu vou ao Pai rogar, mas eu não vos deixarei só, enviarei o Consolador. E é nesse momento que o Consolador desce. Por favor, eu vou te dar um detalhe muito importante. Muitas pessoas pensam que Jesus subiu depois de 40 dias e depois de 10 dias o Espírito Santo desceu, porque cumprindo-se o dia de Pentecoste. Penta vem de 50 e costes de colheita. Então 50 dias para a colheita, porque contava-se depois da Páscoa, 50 dias iniciava a festa de colheitas. Então, Pentecostes. Cumprindo-se esse dia, o Espírito Santo desce. Como diz a Bíblia, que ele ficou 40 dias com os discípulos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Todo mundo pensa, foi um intervalo de 10 dias. Mas e aí está o erro. Porque a contagem é a partir da Páscoa e não a partir da ressurreição de Cristo. Esse detalhe faz toda a diferença na numerologia bíblica. Por quê? Porque diz o texto que ele morre na sexta. Então conta comigo, gente, sexta, sábado e domingo, 3, fica mais 40 dias, 43, e depois de 7 dias, porque 7 é o número de Deus, 7 é o número perfeito, 7 é o número que vem se atribuindo a Deus desde o Antigo Testamento, não poderia ser agora um outro número. 7 dias depois, o Espírito Santo desce. Espero que você tenha guardado essa informação. Quando o Espírito Santo desce, enche todos, os batiza. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, e é por isso que eu utilizei hoje esse blazer, para que você entenda. Eu estou vestido com uma camisa, mas estou revestido pelo blazer. Você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus, mas batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. O Espírito Santo desce em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a partir do capítulo 2, aliás, no 3 a seguir, você vai ver agora os apóstolos cheios do Espírito Santo, operando milagres, operando sinais miraculosos. Capítulo 3, você já vê a porta chamada Formosa, onde tinha um paralítico, e João e Pedro dizendo: olha, não temos ouro nem prata, mas temos algo. Nós estamos cheios do Espírito Santo, levanta e anda. E o paralítico, ele levantou e andou, e a Bíblia diz que a partir do capítulo 4, eles começam a fazer sinais. A partir do 3, no 4 faz sinais. Eles se reuniam sempre em oração, e o Senhor acrescentava as almas que estavam para ser salvas. A comunidade vai crescendo, eles dividiam as ofertas. Vendiam-se os terrenos, pegavam-se os valores, colocavam-se aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam entre si, a ponto do texto dizer que não havia necessidade entre eles. Houve até uma certa inveja de Ananias e Safira, porque Barnabé fez uma grande oferta, e com certeza muitos reconheceram Barnabé como um homem piedoso, e eles quiseram
ter o mesmo reconhecimento, mas não fazer a mesma essência. Eles vendem um terreno, vamos supor, por 100 mil reais. Um exemplo, eles chegam até Pedro e falam, vendi por 50. Eles queriam guardar os 50 e também ter a mesma fama, o mesmo reconhecimento. Mas Pedro fala, porque mentistes ao Espírito, vocês morrerão. E morre Ananias e Safira. Isso já no tempo da graça, para alguns que dizem que Deus, ele do Antigo Testamento era de um jeito, no Novo é outro. Não, nosso Deus é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, tá bom? No capítulo 6 nós temos a eleição dos diáconos. É muito interessante que você veja isso, porque os apóstolos precisavam se concentrar na pregação, na administração de uma igreja que está crescendo assim assustadoramente, e eles precisavam se deter na administração, na palavra, na oração, e eles precisavam também de diáconos para servir as mesas. Por isso elencaram aqui 7 homens cheios do Espírito Santo. Agora 7 de Atos, e por favor, leia na tua casa. Você que está agora, se até quiser dar um pause, ou então depois que terminar esse vídeo, você fazer essa leitura, uma das maiores mensagens da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Estevão, cheio do Espírito Santo, vai pregar no Sinédrio. No capítulo 8 ele é martirizado, e a partir do capítulo 9 nós encontramos então o desenrolar da história de Paulo. Entenda que no capítulo 8 ele já aparece, né? Lá no primeiro versículo já começa dizendo que Saulo consentia na morte de Estevão. Começa a dizer que Saulo, porém, queria destruir a igreja, ele arrastava homens e mulheres lançando em prisão, mas no capítulo 9 nós vemos a conversão deste homem. E a partir do capítulo 9 nós vamos entender que agora a Bíblia vai narrar a história do maior missionário depois de Cristo, o apóstolo Paulo, nascido lá em Tarso, depois criado, depois dos 12 anos em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, e praticamente agora ele tem 25 a 30 anos de idade. Ele começa a fazer uma grande perseguição aos cristãos, porque tinha aprendido assim, e ele, por teologia, por favor, coloque entre aspas, por teologia, por convicção teológica, ele queria perseguir essa igreja, porque ele acreditava que todos os seguidores de Cristo eram mentirosos, eram falsos, e Cristo também não era o Messias. Até que no capítulo 9, o próprio Jesus se aparece. Ou seja, ele no caminho de Damasco, ele encontra Jesus, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia! Paulo vai se converter, eu preciso acelerar porque é um resumo do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então ele vai se converter, ele já vai começar a pregar logo em Damasco, mas os irmãos de Damasco não o recebem pela desconfiança. Ele vai passar um período na Arábia, depois do período da Arábia ele vai para Jerusalém. De Jerusalém também eles não o recebem porque ele era muito capedal, sabe? Ele tinha muita inteligência, queria discutir com os helenistas, mas os helenistas procuraram o matar e tiveram que enviar Saulo para Tarso. E lá ele fica com aproximadamente de 8 a 10 anos. Depois ele volta para fazer uma grande obra com Barnabé. E isso nós já estamos no capítulo 13 de Atos. A partir dali, ele vai começar uma grande obra na Antioquia. O Senhor vai confirmar o seu ministério. E ele vai começar a fazer, logo depois disso, as 3 viagens missionárias descritas na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. E nós vamos terminar Atos dos Apóstolos lá no capítulo de número 28. E nós entendemos que Atos dos Apóstolos não tem amém. Pode ir lá, em todas as cartas, na maioria dos livros, temos o encerramento. Atos dos Apóstolos não tem amém, não tem um término, porque Atos conta a história da igreja, e a história da igreja continua. Eu e você somos a continuação da igreja de Atos dos Apóstolos. Por isso, a história da igreja em Atos dos Apóstolos não tem um amém, porque isso identifica que a igreja continua crescendo, que a igreja continua avançando, e eu e você estamos aqui para fazer a obra do Senhor e levar adiante a igreja de Cristo. Espero que essa aula tenha te abençoado. Não perca as aulas presenciais e também não perca os próximos vídeos, porque nós falaremos ainda sobre outros temas. Deus abençoe você. Um grande abraço.